Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e esse vídeo de hoje eu vou falar alguns erros que você não pode cometer ao começar a estudar para o Enem. Vou pegar minha colinha aqui porque para não deixar passar nenhum. O primeiro erro deles é começar do zero. A gente que estudou para o Enem ano passado ou saiu do ensino médio ano passado, a gente já tem uma certa bagagem, a gente já tem alguma coisa, a gente não tá no zero em todas as matérias. Possa que em algumas matérias a gente esteja na fase inicial, mas em outras a gente não tá, então a gente precisa priorizar. Outro erro é não saber priorizar. Olivia, o que seria esse priorizar? Esse priorizar era justamente fazer uma análise em qual matéria você tá no início do estudo e em qual matéria você já está mais avançado, já sabe mais o conteúdo. Então você precisa priorizar. Como que acontece essa priorização de conteúdos? Através de um diagnóstico, você faz provas, 2 ou 3 provas antigas, e nessas provas você vai fazer um diagnóstico, quais matérias você está bem e quais matérias você não está. Nesse diagnóstico você pega e faz assim, eu errei muito por não saber o conteúdo, então eu estou na fase 1, eu preciso ver a aula, eu preciso ver o resumo, eu preciso fazer questões, eu preciso entender a base daquele conteúdo. As matérias que você já acertou mais, que errou por pulo do gato, ou então por não saber uma coisinha ou outra, essa questão você não errou por não saber o conteúdo, você errou essa questão porque você não conseguiu interpretar direito, não conseguiu fechar a conexão da questão com o enunciado ou até mesmo com o texto. O terceiro erro é usar cronograma universal. Gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça que ninguém tem as mesmas dificuldades que tu. Cada um tem suas dificuldades, entendeu? Então, não adianta tu pegar um cronograma que fulano passou, que é o cronograma ideal, perfeito, mas aquele cronograma ideal perfeito que ele passou foi feito para ele, nas dificuldades que ele tinha, entendeu? Então, a gente tem que parar com essa noção, com isso de querer pegar cronograma universal. O importante é que tu saiba fazer o teu próprio cronograma e que, sabendo fazer esse próprio cronograma, tu vai saber priorizar as matérias que tu tá com a lacuna aberta, que tu tá na fase 1, e as lacunas que tu já tá na fase mais avançada, que tu já pode fazer provas antigas ou estudar só por questões mesmo. Ficar assistindo muitas aulas. Gente, a gente sabe que a maioria das plataformas, elas têm muitas videoaulas. E muitas das vezes, a gente não precisa de todas aquelas aulas, né? A gente precisa, às vezes, só de um resumo ou de uma aula curta. Então, não perca tempo, passa sua semana inteira assistindo muitas videoaulas. Dê preferência a fazer questões. Se você não souber aquele assunto, você fizer aquela lista de questões e acertar, vamos dizer, abaixo de 80%, sim, você precisa, às vezes, ver uma aula, ver um resumo, ou até mesmo uma pesquisa rápida no Google, você consegue sanar aquela dúvida. Então é importante que você não fique mês inteiro, tipo, semanas inteiras assistindo só aula. Você tem que priorizar questões, porque no dia da prova você vai fazer questões. Outro erro é não saber fazer o diagnóstico da sua semana, do dia, da semana. Então, tudo que você fizer durante o dia, vai anotando. Fiz 15 questões de biologia, acertei tanto. Vai sempre anotando, colocando suas porcentagens para que no final de semana você possa fazer um relatório sobre como foi sua semana, se foi produtiva, se você conseguiu atingir suas metas que você tinha, se você conseguiu fazer um número bom de questões, se você conseguiu ter você só consegue o que não é medido não é contado, uma coisa assim, esse ditado, eu esqueci. Mas se você não anotar, não souber as coisas que você está fazendo, você não tem como diagnosticar se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Então é necessário que ao final de semana, toda semana, você veja e veja, eu estou indo bem nessa matéria, estou indo ruim nessa, eu preciso priorizar, porque a gente tem que estudar, pro Enem ou para qualquer vestibular, sempre priorizando as nossas dificuldades e, além das nossas dificuldades, as incidências na prova, né? Então eu vou falar também algumas coisas que vocês podem fazer para estar melhorando isso. Fazer uma análise da prova no geral, fazer uma análise das questões, de como você está em A, de como você está em B, para que assim você possa montar um cronograma efetivo que vai resolver a sua dificuldade, que vai resolver o seu problema na matéria A ou na matéria B. Comece, gente, sempre priorizando as matérias que vocês têm mais dificuldade e também as matérias que mais valem na prova. Vamos dar o exemplo da prova do Enem de matemática. A prova do Enem de matemática são 45 questões, nas quais vale muito. Se a gente fizer 30 questões em linguagem, 30 em matemática, a diferença às vezes é quase de 200 pontos. E esses 200 pontos, na média geral, vale muito, conta muito. Então a gente tem que ter essa noção. Então, se eu sou muito ruim em matemática e é uma prova que vale muito, como o Enem, a exemplo do Enem, então eu tenho que priorizar a matemática para que no dia do Enem
eu consiga uma pontuação boa e eu consiga me sobressair em relação a uma matéria que eu não tenho tanta dificuldade, mas também não vale tanto no Enem, né? Então, vocês têm que vocês vão resolvendo questões, vendo conteúdo, fazendo questões. Nos finais de semana, coloque sempre um dia na semana, comece a fazer pelo menos um dia na semana, faça simulados, porque através dos simulados você vai ter um diagnóstico bem claro do que você precisa melhorar, do que você precisa voltar a sua atenção, voltar as suas energias. Então isso é muito, muito, muito necessário, que vocês façam simulado toda semana. Redação. Se você já faz redação e já tira acima de 900, já sempre tira acima de 900, então eu aconselho você fazer uma redação por semana só para manter aquilo, para fechar as lacunas que faltam, para você tirar o 980, o 1000 até, então precisa fazer uma redação por semana. Matemática, se você tem muita dificuldade, dê muita prioridade para matemática básica, voltando desde o início, desde somar e subtrair. Isso é muito importante, gente, porque a gente tem que pensar assim, a matemática é como uma árvore, a base é as raízes daquela árvore, e as folhas são os outros assuntos que a gente vê depois que tem a base. Então, como é que você vai ver os outros assuntos começar pela folha? Não, você tem que começar pela base, porque a base, com a raiz bem fincada, você consegue chegar até as folhas, sabe? Então, é muito necessário que você faça esse diagnóstico e veja em qual fase você está em matemática. Se você está no básico, está no intermediário ou está no avançado. Então, isso é muito, muito, muito importante. Ainda mais para a prova do Enem, que a gente sabe que vale muito matemática. Então, era isso que eu queria falar para vocês, contar um pouco sobre isso. E no próximo vídeo eu vou trazer como montar um cronograma eficiente de acordo com as tuas necessidades. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, que me ajuda demais, 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 pro YouTube começar a entregar meus conteúdos, né? Porque eu não gravei conteúdo, tá com 3 semanas que eu não gravava vídeo, porque a rotina é cansativa, é difícil. Mas eu vou tentar gravar sempre vídeos pra vocês, e é isso. Beijos!